É esse o dele. Então, a gente queria primeiro perguntar, tipo, o que vocês acham sobre o racismo? O que vocês entendem sobre isso? Você quer começar? Eu gosto de vocês. É um conceito amplo, né? O racismo, por definição, seria o preconceito de raça. Porém, esse já é um conceito complicado da gente trabalhar, porque raça em si não existe mais. Raça era uma definição biológica. Em termos teóricos nas ciências humanas, a gente já substituiu há muito tempo por etnia, que é um conceito cultural, né? A gente não liga mais. E raça, do conceito biológico, também não existe, porque a espécie é humana. Então, o racismo, por si, já é um conceito complicado de você trabalhar dessa forma. Então, em pressuposto, seria a segregação ou preconceito em torno de raça. Porém, racismo já é um conceito racista, porque o conceito racial não existe mais. Então, a gente pode basear o racismo agora como um preconceito à segregação baseado em fenótipo. Aqui no Brasil, o racismo é baseado em fenótipo, é baseado em aparência, né? Sobre o sofrimento racial, tem muita gente que tenta definir, falando, tal coisa é racismo, você se ofendeu, mas isso não é racismo. Racismo bate muito quem sente, quem sofre racismo. Quando você vê uma atitude racista, você sofre, você está numa estação de ônibus, alguém tem um olhar para você, você sabe que aquele olhar é diferente do que você, é dessa forma. Então, quem sofre sabe muito como é. Sabe muito só as pequenas formas que acontecem com você. Sim, é só quem sente que sabe que realmente é. A gente queria perguntar também qual a diferença entre os racismo individual, institucional e estrutural. Existem mais tipos até. Existe o racismo recreativo, por exemplo, onde você faz uma brincadeirinha com o seu colega, onde você faz uma brincadeirinha com aquele seu amigo, só para se divertir, achando que isso não ofende ninguém. Isso é um racismo recreativo. O racismo institucional, ele costuma vir de empresas, ele costuma vir de instituições. Ele já está dentro da estrutura da empresa. Por exemplo, numa entrevista de emprego está lá escrito... precisamos de pessoas com boa aparência. Aí vai uma pessoa de Black Power, vai uma pessoa com fenótipos de uma pessoa preta e ela não é contratada, por exemplo. Ou então, preconceitos dentro de uma instituição causadas por questões raciais. Por exemplo, naquela empresa pessoas pretas não sobem de cargo, por exemplo. Sim. Isso é um racismo institucional. O estrutural já é mais amplo. O estrutural envolve toda a sociedade. Quando a gente faz uma piada ou quando a gente entende um conceito, às vezes ele pode estar permeado de racismo. Como a sociedade em si é permeada, né, de racismo de uma forma geral, às vezes a gente comete alguns deslizes, algumas coisas que às vezes a gente não imagina que é racismo, mas são porque elas estão intrínsecas, elas estão permeadas na sociedade. Que é como o machismo, por exemplo. A gente fala certas coisas, às vezes até pessoas pretas podem cometer racismo, por exemplo, assim como mulheres podem cometer machismo, por exemplo, porque é uma coisa que está dentro da sociedade. São aqueles comentários, aquelas coisas que a gente já acha. Brincadeirinhas. Brincadeiras. Ou então comportamentos. Por exemplo, tem uma pessoa preta num carro importado. Nossa, mas esse aí é o motorista do carro. Isso é um comportamento racista. E por aí vai. E tem muita gente que nem percebe, né? Tipo, o que tá fazendo. É muito... Sim. Por isso que eu acho que muitas vezes a gente também não pode reagir com violência. Aqui nós estamos dentro de uma escola, por exemplo, a nossa função tem que ser educar. Porque se a sociedade é assim, não adianta a gente tentar dizer de forma muito violenta, porque você não vai corrigir 300, 500 anos desse tipo de cultura com um comentário. Então, com um comentário violento. Então, a gente tem que ir ensinando, a gente tem que ir demonstrando as coisas para elas aos poucos irem mudando. Não é com um comentário, não é com
de uma forma mais violenta, não é com julgamentos excessivos que você vai corrigir esse tipo de coisa. Existem atitudes excessivas, aí é outra história. Mas nesse caso do racismo estrutural, ele é muito amplo. Às vezes coisas que nós não imaginamos são questões raciais, são questões racistas. Então, a gente precisa também educar, a gente não pode sair julgando, né? Existem questões geracionais, existem questões culturais, né? Então, por isso que é uma questão delicada. Eu vou dar um exemplo para vocês dentro de empresa. Eu trabalhei de garçom numa empresa que não permitia que o homem tivesse cabelo grande. Na época, eu estava querendo deixar o cabelo crescer. Então, para abaixar o volume, eu fiz dread no cabelo. Todos em volta, garçons, gerentes, falavam que eu ia ser demitido por causa disso. Todo mundo em volta. Não tinha nenhuma regra na empresa contra dread, nada. E meu cabelo estava baixo, porque como o volume tinha diminuído. Todos em volta falavam que eu ia ser demitido. Olhar, falar, nossa, quando o chefe vê. O chefe viu, não tem problema algum com isso. Mas todos em volta já tinham tanto um intrínseco neles que isso era errado, mesmo a empresa não tendo dito isso, que olhar pra mim com dread e mais ninguém ter dread era o errado dele. Porque isso era diferente. Exatamente, tinha que ser o errado. Mesmo a empresa não tendo problema com isso. E no final não teve nenhum problema. Sim. Eu tive problema mais com os garçons em volta do que a empresa em si. Aí foi mais sobre os funcionários do que sobre a empresa. Como isso, como o racismo está estruturalmente, não só bem das classes mais acima, por exemplo, não só de quem tem um cargo de poder, às vezes as pessoas em volta mesmo. Sim, colega de trabalho, né? A gente também queria saber sobre o racismo inverso. Vocês acham que existe Que é, por racismo exemplo, inverso? se uma pessoa branca comete... Não, se uma pessoa preta comete racismo com uma pessoa branca. Isso existe? E como funciona? Tudo depende. Porque assim, há vários conceitos que há um contexto. No Brasil, há um contexto particular. Nós somos o país da América Latina que escravizou por mais tempo e foi o último a abolir a escravidão. Então nós temos aí 300 anos onde a sociedade normalizava ter pessoas cativas trabalhando de graça né? E sendo tratadas como objetos, isso é importante entender. Então, culturalmente no Brasil, o racismo reverso, essa história de que o branco sofre racismo, ela não existe. Existem outras questões, podem existir preconceitos, podem existir ofensas, seu branquelo, mas isso não está carregado no sentido do racismo. Sim. O racismo, ele não é um sentido que você define no dicionário, não há uma definição prática dessa forma. O racismo, embora ali no dicionário pode estar escrito que é o preconceito contra a raça, a gente tem que contextualizar sobre qual raça sofre racismo. E lembrando que o termo raça nem existe mais. Qual etnia sofre mais racismo? No Brasil, como eu já falei, é uma questão fenotípica. Se você se parece com uma pessoa preta, você acaba sofrendo outras questões. Você, numa loja, por exemplo, você pode ser perseguido pelo segurança. Num emprego, você pode ser preterido. Quando você usa um cabelo afro ou um cabelo cacheado cheio, afro, você pode ser confundido com uma pessoa que não está bem arrumada. Tudo isso são questões racistas. Agora, quando você é ofendido, há ofensas, há injúrias, há calúnia, tudo isso as pessoas brancas também sofrem. Mas o racismo é uma questão contextual. Por isso que a gente não fala de racismo reverso. A gente já teve uma série de decisões jurídicas, inclusive, defendendo essa mesma questão, porque tudo é uma questão de contexto. A questão do racismo, ela não é objetiva, ela é contextual, ela é histórica, ela é social. Por isso, não existe racismo reverso. Eu vou dizer para vocês, eu não sei tanto a minha árvore genealógica. Vamos pegar aqui. Eu não fui escravo, obviamente. A minha mãe não foi escrava. Temos dois aqui. Meu avô não foi escravo. Tranquilo. Meu bisavô, eu sei que não foi escravo. Meu tataravô foi escravo. Se voltar só 4 gerações atrás, tem um escravo na família. É muito perto. As pessoas não têm noção de quão perto é isso. Não é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Não, as cicatrizes dessa época não foram ainda. Não teve uma forma aí de compensação ou de socialmente uma aceitação a falar que não, aquilo lá foi apagado. Não foi. Está muito perto, está muito próximo. As marcas dali ainda afetam, querendo ou não, a minha família e a estrutura social ainda. Quando a gente fala em questão histórica, porque muita gente fala, é uma questão
histórica, aí tem muita gente que argumenta, mas eu não escravizei ninguém. Sim. Né? A questão não é essa, a questão é as marcas culturais e sociais que isso deixa. O Brasil ainda é um país onde o racismo estrutural é muito forte no país inteiro, por questões variadas. Então, nós ainda temos a população preta como principal população carcerária, nós ainda temos diversas notícias de pessoas pretas que passaram por constrangimentos e tudo mais. Isso em várias áreas da sociedade, né? Então, a questão é muito ampla. Quando a gente fala em dívida histórica, não é que eu estou escravizando pessoas. O que a gente fala é que a sociedade ainda é impactada por essa questão. Sim, por conta da... Então, entrando nisso, a colonização e a escravidão tiveram muito impacto mesmo no racismo, né? Mas isso ajudou muito na multiplicação também do racismo, né? E teve mais algum impacto, alguma coisa assim, tipo, em relação ao racismo por conta da colonização e esqueci o nome, e da escravidão? Você quer dizer como que isso impactou socialmente? Como que... Você já falou um pouco, mas como que isso aumentou mais ainda o racismo, entendeu? Como isso... A gente tem que entender primeiro, porque assim, quando a gente fala historicamente, a questão da escravização, hoje a gente usa o termo escravos, mas na realidade o que a gente deveria usar é escravizados, né? Sim. Porque o escravo parece que é uma definição pessoal, né? Ela é escrava. Não, ela foi escravizada, né? Qual que é a questão? A questão da população preta começou lá no século XIX, quando houve o imperialismo, que vocês acho que já devem ter trabalhado, que é a colonização muito mais ideológica do que física, onde a Europa precisava expandir mercado, e eles vão lá e descobrem que o continente africano, se ligam que o continente africano pode ser ocupado de outras maneiras além da física. Então eles precisam tanto fisicamente levar as pessoas como ideologicamente. Quando a escravização começou aqui no Brasil, também ela terminou na verdade no século XIX, mas aí o estrago já estava feito. Por quê? Porque os portugueses tinham um monte de colônias na costa africana e era o lugar, entre aspas, ali mais fácil para eles, né, conseguirem mão de obra. No século XIX vem o imperialismo e torna isso pior ainda. Ideologicamente, as pessoas pretas têm que ser colocadas como inferiores, porque elas são mão de obra. Elas são tidas como mão de obra pelo mercado, pelos colonizadores. Não é uma questão, no início, não era uma questão étnica, não é porque elas eram pretas, é porque elas estavam ali aonde a Europa precisava dessa mão de obra, porque a escravização na história ela existe em vários períodos. Então, quando isso acontece no Brasil, quando a escravidão é abolida, o estrago já está feito, vem uma ideologia nova, de novo subjugando a população preta. Então, ideologicamente, além da escravização física de pessoas, ideologicamente a gente tem uma questão complicadíssima, que é as pessoas serem convencidas de que a população preta é inferior. Então, quando acabou a escravização, qual foi o maior problema? Quando os escravizados foram libertos, eles não tiveram nenhum apoio do Estado. Muitos deles precisaram voltar para as fazendas, trabalhar em troca de comida e moradia, o que em si já é análogo à escravidão. A escravização, então, eles precisavam voltar para as fazendas porque eles não encontravam empregos, né? Nas cidades era muito difícil eles se misturarem com a população. Então isso veio reverberando até hoje. Questões ideológicas, questões físicas de separação, questões do ponto de vista de formação. Foi uma população que não foi preparada para isso, ela foi jogada no meio dos outros e no início, entre um branco pobre e um preto pobre, eles vão preferir contratar o branco para um comércio, por exemplo, naquela época. Então isso reverbera até hoje. A gente, levantando pesquisas sobre populações marginalizadas, a população preta ainda é maioria. Sim. E também tem um negócio. Montar uma família. Imagina um familiar reunido porque nasceu um filho de alguém. E a mulher quer o filho no colo, o bebê é branco,
loirinho, cabelo cacheado, e fala, meu alemãozinho. Bonito, não é? Fofinho, nada contra. Tudo bem. Meu grupo familiar, nas crianças, peita retinta, cabelo crespo, a mãe pega no colo e fala, meu reizinho nigeriano. Eu tenho certeza que no núcleo vai ter gente olhando feio, vai ter gente achando até ruim, porque aí não, aí você não está falando com alguma coisa bonita. É o estrangeiro, mas é o estrangeiro feio, é o estrangeiro pobre, não é o alemão, não é algo que foi tido como algo superior, ele não é brasileiro, é alemãozinho. Mas comparar com uma coisa nigeriana, alguma coisa vindo da África, não, aí ele é inferior, até inferiorizando ele. Isso é uma coisa também muito tida hoje em dia. Sim. Por casais que são um branco e um preto, e aí É os casos. Sim. O nosso filhinho, vocês viram, ele nasceu mais claro, né? Sim. A gente já teve algumas questões relacionadas a isso. Quando o Denner sai com ele no colo, por exemplo, as pessoas já estranham. É bem ruim quando isso acontece, porque é uma coisa totalmente sem noção, né? Sem sentido algum. E também a gente ia perguntar por que a representatividade é importante no combate contra o racismo. Quer começar? Vamos mudar o contexto. A representatividade, ela tem uma definição onde a pessoa precisa se enxergar, né? A gente primeiro tem que separar, por exemplo, representatividade de representação, porque a representatividade ela tá carregada de cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, no Superman, vocês imaginam ele como? Branco ou preto? Porque ele foi criado numa época, o Superman tem 70 anos, 80 anos, ele foi criado numa época em que isso era normalizado, não há problema. Só que o tempo foi andando e como que as crianças pretas se reconhecem no Superman? Em que época? Em 80 anos, quando que elas se enxergaram nele? Nunca. A representatividade é importante para a gente inserir culturas dentro da sociedade. Quando a gente fala em representatividade, não é só para pessoa, seja ela qualquer, tá? Quando a gente fala em representatividade, a gente tem a questão das mulheres, a gente tem a questão das pessoas pretas e outras minorias. A gente tem uma série de minorias, né? A pessoa se vê dentro, inserida naquela sociedade. Quando a gente tem alguns veículos de mídia, por exemplo, que veiculam pessoas pretas ou mulheres, essas pessoas se veem ali. Quando grandes instituições colocam pessoas pretas em cargos altos, empobrecimento, você também consegue se enxergar ali. Quando você socialmente só se enxerga em posições subalternas, é assim que a sociedade te entende, é assim que você vai se entender. Quando a gente via antigamente lá pessoas pretas, quando elas apareciam na TV, elas eram as funcionárias, os bandidos. Nunca o mais alto, né? Nunca o herói, nunca o salvador. Sim. Exatamente. É assim que você pressupõe que é assim que a sociedade te enxerga. E isso reflete em você com o tempo. Não basta, por exemplo, em determinados papéis, a gente só falar, a partir de agora essa pessoa vai ser preta. Isso não é representatividade. A gente tem que mudar um certo contexto, justificar certas coisas em alguns momentos. Em outros não, né? Você pode colocar uma pessoa preta em uma posição, num cargo alto dentro de uma empresa ou numa novela, colocá-la como uma patroa e não como funcionária. Então, entrando nesse negócio aí de mídia, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no filme da Disney que lançou agora, na Branca de Neve, que a Branca de Neve foi representada como uma pessoa preta. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso é legal? Vocês acham que devia criar um filme para pessoas pretas, assim? Porque esses filmes foram criados há muito tempo atrás, né? Então, a maioria das princesas são brancas. Tipo assim, dá um exemplo aqui. Sim. Todo mundo aqui viu o filme do Homem-Aranha da Marvel. Os filmes, todo mundo gosta. E todo mundo também deve ter visto o Homem-Aranha do Miles Morales, a animação Aranha Verso. Sim. Eu adoro o Miles Morales, sou apaixonado pelo personagem. Eu gosto muito de quadrinhos, eu gosto muito de cinema. O Homem-Aranha da Marvel, o Peter Parker da MCU, ele pega muitos elementos do Miles Morales. O Ned, que é o amigo dele, não vem das vezes do Peter Parker, vem das vezes do Miles. Várias coisas do núcleo dele ali, vem das vezes do Miles Morales, o que é muito interessante. Mas tem que falar, gente, agora a partir disso, perguntando elementos, que tal botar o Peter Parker nele? Aí ninguém vai botar. Que tal a gente não ter o Peter Parker e ter o Miles Morales? Então eu vou achar ruim, não, mas lá tem que ir depois. Primeiro tem que ir o Peter, tem que ter depois o Miles Morales. Que tal a gente contar uma história, até eu aconteceu recentemente no videogame do Homem-Aranha 2. Não gostei muito do jogo, mas na história botaram mais foco pro Miles do que pro Peter. Não,
Tá muito cedo ela pode propor mais. O Peter tem que ser exaltado e o Miles depois. Ou igual, ou o Peter acima e o Miles um pouquinho abaixo. Mas o Miles acima, aí não pode. Aí é ruim. Não necessariamente a história fica ruim por conta disso, mas isso torna a história ruim. Porque o Miles está acima. O Peter tem que estar acima. Como assim? Aí joga um lance de, não, porque historicamente o Peter tem muito mais histórias. Mas por que não tem um personagem novo? Aí o Miles é criado em 2015. O Miles Morales tem 10 anos de criação. Perdão, eu acho que é 2013. Mas é muito recente, não tem nem 15 anos, ele é muito recente. E quando criam um Homem-Aranha Negro e fazem algo com ele, também não é bom. Também não pode. Como assim estão fazendo algo com ele e estão fazendo algo com o Peter? Como estão fazendo a animação do Miles e a animação do Peter? Sempre assim. O discurso de cria, por que não criar algo novo? Quando cria, também não gosta. Sim, ninguém aceita ser diferente, uma coisa nova. Essa questão de representatividade e representação é engraçada, porque tem muita gente que chama o Miles Morales do Peter Parker negro, e ele não é o Peter Parker, ele é outro personagem. E a questão da Branca de Neve, que ele é muito recente, a atriz que representa a Branca de Neve, para a cultura dos Estados Unidos, ela não é preta, ela é latina. Sim. O que pra lá é muito sério, tá lá a questão étnica, ela é muito física, ela é muito bem separada. Nós, se formos pra lá, dependendo do nosso tom ali de pele, a gente já pode até ser confundido. Na hora que a gente abrir a boca, a gente vira latino. Sim. Então, é uma questão muito diferente lá. Só que a Branca de Neve é uma questão muito particular. Porque no conto, e principalmente, porque assim, as releituras da Disney agora em live action, elas não são feitas em cima dos contos mais. Elas são feitas em cima da animação anterior. A Branca de Neve é uma animação de 1937. E ela... O nome, gente, é Branca de Neve. Pelo desenho original, se a gente for pegar, ela tem lábios rubros como a rosa, o cabelo preto e a pele branca como a neve. No live action eu ainda não assisti, mas pelo que me falaram, falaram que ela nasceu numa tempestade de neve. Se você precisa adaptar para justificar esse ponto, é porque não vale a pena. Há uma diferença, de novo, entre representação e representatividade. Se você altera o contexto ao ponto em que ele perca o sentido, é complicado. Você poderia ter colocado um príncipe preto, por exemplo. Sim. Você não precisaria necessariamente da protagonista. Agora, no caso da Pequena Sereia, que foi a mesma polêmica há um tempo atrás. Nesse caso, por exemplo, a Ariel ser preta não altera nada, em nada. Tanto que eles colocaram ali as irmãs, cada uma de uma etnia. Inclusive, o filme ficou muito bom. Ficou muito bom. A única coisa que eu acho é que tudo precisa ser justificado de alguma forma. A rainha é um reino meio caribenho. Sim. E a rainha era preta, mas aí o príncipe não podia ser preto. O príncipe tinha que ser adotado, tinha que ser branco, para ter alguém branco ali no elenco principal. Vocês entendem como a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de representação e representatividade, porque muitas vezes na mídia ela é colocada justamente para dar discussão na internet. Tem uma questão mercadológica também, por conta da Branca de Neve. Existem histórias, como minha mãe minha mãe é professora infantil, mostra a história da Pedrinha de Carvão. Não vai ter filho da Pedrinha de Carvão, porque a Branca de Neve é a marca da Disney. A marca da Disney quer vender, a marca da Disney quer investir. Existem histórias épicas de deuses nigerianos, deuses africanos. A África é um continente gigante. Só que não são essas histórias que estão ganhando filmes blockbuster gigantescos. Ano que vem, nós temos um filme blockbuster do Christopher Nolan da Odisseia, que é uma história grega, que já foi adaptada antes. Nós temos filmes aí da Marvel, do Thor, do herói nórdico, principal. Mas em 36, 37 filmes da Marvel, nós temos uma franquia com o protagonista negro, uma franquia agora com o Capitão América, que passou a ter mais um protagonista negro. 2 filmes com o homem negro como protagonista. Nós temos um filme com a mulher negra como protagonista, que é o Pantera Negra 2, por conta da morte do ator Pantera Negra. 37 filmes da Marvel, 3 filmes. Sim. Até agora. E por que a gente acha que o Pantera Negra foi um filme razoavelmente aceito e foi sucesso de mercado? Quando a gente analisa o Pantera Negra, embora ele seja muito importante para a representatividade, onde que ficou Wakanda, em teoria? Em que continente? Acho que é... Na África.
Aonde normalmente associa que as pessoas pretas vêm? De onde elas vêm e onde elas devem estar? Na África. Entenderam? Tudo é uma questão de contexto. Não tô, assim, eu adoro filme, tá? E eu acho que ele é muito importante do ponto de vista representativo. Mas mercadologicamente ele gerou menos complicações Por eles porque estarem indicando a cidade. quem se identifica, quem gosta de ver pessoas pretas na tela, como sempre, tudo bem. Agora, quem é um pouco contrário a isso, não achou tão esquisito porque ele está no seu lugar, entendeu? Sim. É uma questão muito complicada. Uma questão muito complicada e é uma questão social. Às vezes as pessoas não vão perceber isso ou nem vão concordar com as coisas que estão sendo colocadas, justamente porque é uma questão que ainda vai demorar muito para ser resolvida. E muitas dessas empresas também ligam mais pro que vai gerar de comentários do que realmente para representatividade, né? Porque... Só isso, na verdade, que importa, então, né? Você tem que controlar o marketing de um grande filme que vai ser lançado de duas formas. Você tem que criar alguma polêmica para ele ser assunto, mas não pode criar uma polêmica grande demais. Ele é A ponto cancelado. dele, exatamente, a ponto dele ser cancelado. Não tem nada errado também em falar, gente, não gosto da negra. As pessoas acham chato. Tem nada de errado. Muita gente acha também, não, você não pode não gostar. Não, você pode. Eu acho o Capitão América Sam Wilson sem carisma. Tudo bem. Mas agora falar, não gosto do Capitão América Sam Wilson porque eu não vejo ali um lugar certo pra ele ser um Capitão América. Não vejo ele sendo um herói. Exatamente. Esse é o problema. O problema é você não enxergar ali ele como um lugar certo para ele. Sim. Essa é a grande questão. Pode ser em qualquer lugar, né? Importante, diferente a cor. Não gostar das histórias, dos personagens, isso é ok. A gente tem que tomar cuidado quando a opinião passa a ser outra coisa. É só isso. Sim, também aproveitando esse negócio de mídia, porque hoje em dia é só isso, né? Sobre a televisão, assim, redes sociais, o que vocês acham? Que elas ajudam contra o racismo? Ou que elas pioram? Ou que é indiferente para elas do racismo ou não? Ou, né? Isso. As redes sociais, como o próprio nome aí já nos leva a crer, elas são um reflexo social. Então elas funcionam de todas as formas. A gente tem um ponto muito positivo, porque tem assuntos que só são levantados hoje em dia por causa disso. Quando a gente teve outros tipos de lançamentos, a gente não teve tantas discussões em volta. Justamente porque as redes sociais elas juntam muita gente com opiniões favoráveis, muita gente com opiniões discordantes ou concordantes, e aí há discussões. Tem discussões que foram levantadas agora, nesse novo modelo social, que não foram há décadas atrás, por exemplo. Só que tem também a parte negativa. Há tipos de debates que são nocivos. Então, assim, a gente tem... É uma questão tão ampla. No geral, eu acredito que ela é mais positiva do que negativa. Porque a gente levanta muitas questões, né? A gente consegue... Eu, por exemplo, da minha casa, às vezes eu não conseguiria discutir essas questões com pessoas que estão muito longe. Às vezes no meu círculo, na minha bolha social, só tem gente que tem opiniões com as quais eu não concordo. Então eu vou atrás de opiniões com as quais eu concordo, eu vou atrás de discussões mais amplas. Isso as redes sociais favorecem muito. Existe sim um lado nocivo, existe gente com opiniões que não são opiniões, que são preconceitos, que são racistas ou machistas, outros tipos de preconceitos que se juntam também. Mas por outro lado, a gente tem outras pessoas que levantam essas discussões. Que incentivam a defender. Exatamente. E muita gente usa esse negócio, né, de é a minha opinião, pra fazer comentários preconceituosos, né? Isso é uma coisa que as pessoas não percebem, né? As pessoas não... Ou às vezes percebe, mas quer se livrar do... quer se livrar do problema. Depois que falou, quer se livrar do problema. Isso. Quando a gente fala do racismo estrutural, esse é um problema do racismo estrutural. A gente fala de estrutura porque realmente ele está em todos os níveis sociais. Então, quando ele está na nossa convivência, no nosso dia a dia, às vezes é difícil separar. Tem gente que comete, eu posso ter cometido às vezes. Tem gente que comete atos racistas e realmente não percebe porque é estrutural. E tem gente que se usa disso para dizer que é uma opinião ou não. E tem gente que não sabe que isso não é uma mera opinião. Por isso que a gente tem que primeiro fazer com que essa pessoa entenda de forma educada e tudo mais. Esse é um lance. Trazendo pro cinema de novo, tem o filme A Mulher Rei. Filmaço, adorei. A crítica também gostou do filme. Houve um boicote gigantesco desse filme nos Estados Unidos, com a justificativa que alguns elementos históricos foram alterados.
um boicote gigantesco ao filme por conta disso. Mas quando a gente volta atrás com um filme tipo Coração Valente, que é considerado um clássico cinema, onde o totalmente um kilt na Escócia, sendo que foi inventado 500 anos depois, não tem problema. Aqui tem problema. Um filme com mulheres negras, com um pouquinho da histórica, é um motivo para fazer um filme ser boicotado e fazer sucesso. Aqui atrás, não. A gente passa um pano. Tudo bem, gente, é um filme. Aqui não tem problema. Porque é um filme, isso é o Mel Gibson, é um clássico. Aqui não tem problema, aqui tem. Esse também é um lance muito de cobrança que existe. Ah, você é preto, você tem que correr 2 vezes mais. Mas por que eu tenho que correr 2 vezes mais? Porque a sociedade quer que eu corra 2 vezes mais. Eu tenho que ser perfeito acima do perfeito. Porque aí eu vou ter o espaço igual ao outro que não é tão perfeito assim. A Mulher Rei conta uma história na África, assim, de um reino africano que realmente existiu e um exército de mulheres pretas africanas da UME. Acho que é da UME. E, enfim, é uma história contextualizada na África, conta, e assim, o que houve algumas distorções históricas no sentido de que diziam que chegou uma hora que esse reino passou a não mais vender prisioneiros de guerra para os colonizadores. Isso não aconteceu, foi um reino que vendeu prisioneiros de guerra o tempo todo. Mas o filme em si passa uma mensagem importante sobre a não escravização. No caso do Coração Valente, eles pegam até um líder importantíssimo escocês e transformam um vilão. Exatamente, um líder que tem status, é considerado o maior herói da Escócia, que é o De Bruce, esqueci o nome. Robert De Bruce. E ele é um vilão do filme. Ele até se torna o líder da revolução no final, mas ele trai o protagonista. Isso não aconteceu. Mas tudo bem. Aqui é um filme, gente. aqui não precisa versão histórica. Aqui precisa. Mas por que precisa aqui? Porque aqui não precisa. Então são 2 filmaços, 2 filmes com camada crítica. Sim. Gente, só... basicamente isso. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Alguma coisa pra indicar, tipo, pro pessoal, pra combater alguma coisa assim? Se alguém sofrer, como se defender disso. A gente precisa lembrar que racismo no Brasil é crime, ele está tipificado como crime, existem vários graus também, né? Existe injúria racial, existe... Primeira coisa, a gente está aqui numa escola onde isso é muito trabalhado, a gente sabe. Existe bullying ligado ao racismo, existem uma série de questões. Se você se incomoda com alguma coisa, se você está no ambiente escolar, fale com os professores, fale com orientação, fale com gestão. Se você está em sociedade, aí você toma as vias legais. Dentro da escola é importante a gente trabalhar projetos antirracistas, a gente discutir sobre o assunto, a gente entender que há culturas muito diversas aqui na escola e que primeiro a gente tem que conversar sobre, a gente tem que debater, a gente tem que fazer as pessoas ouvirem sobre o assunto para a gente debater formas harmônicas de tratar de certas questões. Fora isso, acho que o Denner defende muito uma questão que eu também acho importante, que é o de consumir obras feitas por pessoas pretas. Porque tem muitas obras tratando sobre pessoas pretas que não são feitas sobre pessoas pretas. Mas também obras sobre pessoas asiáticas, não são feitas por pessoas asiáticas. Tem até a série agora, Shogun, que fez um grande sucesso, que não é de um autor asiático, é um autor britânico. E por conta disso, eu acho muito importante ir atrás de obras realmente feitas por uma pessoa preta. Tem obras que você lê e você sabe que a pessoa que escreveu aquilo é preta. Teve um ator recentemente, que está fazendo uma série no Prime Video, que ele pegou para ler o livro antes do cara da série para saber, eu quero saber primeiro a visão desse cara. Quando ele lê o livro, ele sabia que o autor era negro. Só de ler um pouco do livro. E realmente era. Porque a vivência é diferente. Não que uma pessoa branca não pode contar uma ótima história sobre pessoas negras. Pode, mas é uma questão cultural. É uma questão de imagem, é uma questão de identificação. Exatamente. E você sabe quando é algo feito assim. Realmente tem uma grande diferença. E até uma coisa que o ator que faz o Capitão América, o Sam Wilson, fala, é que os filmes da Marvel, no geral, por trás das câmeras, são pessoas brancas. Pantera Negra tem um monte de pessoas negras, tá? Então, tem pessoas negras buscando café no Pantera Negra. Os outros filmes não. Mas então, no Pantera Negra, como foi pessoas negras, aí pode ter pessoas negras nos bastidores. Os outros filmes, todos os 30 outros filmes, não podem. E por quê? Porque não dá chance para pessoas negras trabalharem. Porque quando é filme de preto, o preto pode trabalhar junto. Quando é filme de preto, o preto não trabalha. Esse é um problema também. É uma visão tipo do McDonald's no Dia da Mulher.
Que um dia a mulher, eu vou botar só funcionários mulheres trabalhando para representar. Não, gente, não estou representando. Dá folga para as mulheres no dia, da mulher, pelo amor de Deus. Então, esse tipo de representação também tem que ser muito vista. Que você quer passar uma imagem que está ajudando, mas o quanto está ajudando? O quanto isso realmente ajuda? Você está botando que pessoas pretas devem trabalhar ou que pessoas pretas não devem trabalhar com pessoas pretas? Sim. A gente tem que lembrar que a consciência negra no dia 20 de novembro, ela é uma questão para a gente discutir mais sobre o assunto, mas não é a única época em que a gente deve discutir sobre o assunto, tá? A gente tem aí uma população em sua maioria que se identifica como preta ou parda, que é outra questão, e a gente precisa dar voz a essa população e a gente precisa ir trabalhando essa questão. Não é com uma conversa que a gente resolve o problema, mas é com uma conversa por vez que a gente resolve o problema. Sim. Tá bom, então, gente. Muito obrigada por passar esse conhecimento pra gente. É algo muito importante que acontece e é algo bem preocupante, porque não é nada brincadeira, é algo sério. E é isso, obrigada. A gente aprendeu bastante coisa. E tomara que quem assistir também aprenda bastante coisa.